Linhagem, temporada 2. Guilherme Miller, Juventude e Conversão, episódio 3. Guilherme Miller era o mais velho de 16 filhos e nasceu em Lower Hampton, Nova York. Os seus pais eram cristãos e na sua casa havia apenas 3 livros: a Bíblia, o Saltério e o livro de orações. Ele tinha um desejo insaciável de aprender e lia-os repetidamente. Mas o seu desejo de aprender conduzi-lo-ia até pessoas da vizinhança que tinham bibliotecas mais vastas do que de sua casa. Ele pedia livros emprestados e, à luz de pinhas a arder, ele lia-os noite adentro. Isto rapidamente o distinguiu como uma das pessoas mais instruídas de sua área, tanto os da sua faixa etária como os mais velhos também. Quando Guilherme Miller atingiu a idade de se casar, ele conheceu uma jovem chamada Lucy Smith, aqui na cidade de Putney, Vermont, a alguns quilômetros de onde ela morava. Depois de se casarem, ele mudou-se para esta cidade e descobriu que eles tinham uma biblioteca. Aqui ele passaria horas, dia após dias, e foi exposto aos escritos de Voltaire, David Hume e Thomas Paine, todos estes grandes deístas. Os deístas acreditam que Deus criou o mundo e pô-lo a funcionar, mas que depois disso ele deu um passo para trás, distanciando-se dos assuntos cotidianos do homem. Guilherme Miller acabaria por se tornar um deísta. Em 1812, a América estava em uma guerra com a Inglaterra e Guilherme Miller tinha um forte sentido de patriotismo e, tal como seu pai antes dele, ele ofereceu-se para lutar pelo seu país. Na cidade de Putney, onde ele morava, 47 homens ofereceram-se para combater com a condição de que ele fosse seu oficial. Duas coisas chamaram a atenção da mente de Guilherme nesta guerra. A primeira foi quando uma peça de artilharia como esta, da Batalha de Plattsburgh, explodiu a menos de 60 centímetros dele e de outros 3 homens. Enquanto os outros ficaram feridos, ele saiu ileso. A segunda foi a própria Batalha de Plattsburgh. Os britânicos eram muito mais bem preparados e experientes, tendo acabado de derrotar Napoleão, e, no entanto, foram profundamente derrotados por um exército que eles deveriam ter vencido facilmente. A proteção e providência de Deus ficou claramente impressa em sua mente, e não era algo que ele pudesse ignorar facilmente. Depois de voltar para sua cidade natal após a morte de seu pai, ele ia por vezes à igreja com sua mãe, sua esposa e seus filhos. Embora ele fosse deísta, ele gostava de ouvir o seu tio pregar e também queria que seus filhos frequentassem a igreja. Porém, enquanto o seu tio estava fora, um dos diáconos lia um sermão já preparado. No domingo, ele disse à sua mãe que não queria ir à igreja, porque ele achava a leitura dos diáconos entediante. Ele disse, no entanto, que estaria disponível para ler no futuro, se surgisse uma oportunidade. Como qualquer boa mãe faria, ela tratou de que ele fosse o leitor na próxima vez que seu tio estivesse fora. E sucedeu que o sermão era sobre os deveres parentais e a importância da oração. Enquanto ele estava a ler, começou a chorar, impressionado com a contradição pelo fato de que ele não orava, mas ainda assim encorajava os seus filhos a orar. Subitamente, o caráter do Salvador ficou claramente impresso na sua mente. Como ele expiaria os nossos pecados e sofreria a morte em nosso lugar. Ele diria mais tarde, Deus abriu meus olhos e, ó, minha alma, que belo Salvador vi Jesus ser. Ele enamorou-se por Jesus e pela Bíblia. E isso levá-lo-ia numa viagem que iria mais longe na vida. O amor de Jesus pode derreter o mais empedernido dos corações. Embora Guilherme acreditasse em Deus, era um Deus impessoal. No entanto, quando ele viu o caráter amoroso de Deus, isso derreteu seu coração e penetrou sua mente lógica e racional. Talvez sejas alguém ou conheças alguém que tem dúvidas semelhantes às de Guilherme. Ore.
Ore para que eles possam ver o amor de Deus. Ore para que eles possam abrir seus corações e permitir que Ele entre.